Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Aleluia, obrigado, Pai, porque as nossas armas, elas não são armas comuns, Pai. Elas não são armas forjadas por homens, seja armas, Pai, materiais, ou seja armas intelectuais, Pai. Pai, nossas armas não são filosofias, ideias, filosofia, Pai, porque isso, Pai, não promove, não provoca vida, mas é a sua palavra, Pai. É a sua palavra em nós. Obrigado, Pai, porque com a sua palavra em nós vencemos, Pai. Obrigado por Jesus Cristo também, que já venceu a morte, já venceu o pecado, já venceu a Satanás, que hoje é um derrotado, Pai, que podemos hoje exercer a nossa autoridade sobre ele. E contra todas as suas obras nós podemos ir contra e destruir, Pai. Aleluia, Pai. Obrigado, Pai, porque as nossas guerras já estão vencidas, Pai. Obrigado, Pai, porque nós não precisamos militar, Pai, porque nós já somos vitoriosos, somos uma igreja triunfante, Pai. Ó, Pai, que essa verdade, que essa, Pai, essa palavra, ela sempre esteja em nossa mente, em nosso coração. Ó, Pai, a gente compreendendo, a sua igreja compreendendo que nós não estamos militando, Pai, contra o mundo, contra Satanás, mas nós já vencemos, Pai, por causa da sua palavra, Pai, por causa de Jesus Cristo, Pai. Não pelos nossos próprios méritos, não pela nossa própria informação, Pai. Ó, Pai, mas é porque o Senhor é conosco, Pai. É por causa do seu poder que flui através de nós, que é capaz de fazer infinitamente mais daquilo que pensamos, Pai. Nós somos gratos a Ti, Deus. Aleluia, Pai. Aleluia. Obrigado, Deus. Amém, amém. Obrigado, louvor. Boa noite. Esqueci. Boa noite, igreja. Como vocês estão? Tudo bem? Amém. Estava ali embaixo pensando um pouquinho, né? E me veio algo que num culto, né? Deus me falou, ó, lembre-se que eu estabeleço homens, né? Estabeleço pessoas para a obra, é por amor às pessoas. Se Jesus veio por causa do amor de Deus pela humanidade, porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu tudo que Ele tinha, o mais precioso, Jesus Cristo, por nós. E na igreja não pode ser diferente, né? Eu estava lembrando disso ali, Deus falando, ó, eu estabeleci a obra, estabeleci a igreja por amor às vidas. Então, toda vez, né, que uma pessoa está ali, né, trazendo a palavra, ministrando ou louvando a Deus, servindo na igreja, é por aquela pessoa que está ali. Ela escolheu estar aqui, que bom que vocês estão aqui, estão no melhor lugar. E é para cada um de vocês mesmo. Não é por mérito de quem está tocando, de quem está ministrando, porque que a pessoa é boa ou não é aos olhos do homem, né? Mas justamente ao contrário. Deus, Ele pega as coisas pequenas e até insignificantes para chocar mesmo o mundo, para trazer uma sabedoria diferente do mundo, né? E eu estava pensando, refletindo ali, né? Moisés foi desse jeito. Davi, né? O Davi estava ali, não estava no meio dos irmãos, então ele nem era importante, digamos, né? E ele foi ungido rei. Paulo é o cara que militava contra a igreja, matava o pessoal. Então e eu estou aqui hoje. Então, a tartaruga em cima da porteira. Sou mais um aí, né? Então, não é pela própria capacidade, não é. É justamente por causa disso aqui, ó. As realidades da nova criação. A partir do momento que a gente recebe a Jesus Cristo, eu já vou dar o spoiler, porque essa história todo mundo já conhece. Por causa de Jesus Cristo, na nossa vida, a gente foi feito uma nova criatura, perfeita. E esse é o tema de hoje, né? Realidades da nova criação. Eu particularmente, eu gosto de pegar essas matérias do Rema, a gente já fez o Rema, e dar uma revisitada. E tem coisa que na época a gente ouviu, mas
não foi aquela revelação, né? E a gente retoma e chega, né? O rema, né? A palavra rema revelada dentro de nós, trazendo um efeito na nossa vida, né? E eu tive o privilégio de, ao estar estudando para preparar, ter o contato com essa matéria e algumas coisas que passaram desapercebidas agora são revelação. Então eu agradeço à igreja por essa oportunidade, né? Amém? Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Aqui a gente não vai ver a matéria inteira, né? Essa matéria ela é uma das matérias ministradas no Rema no primeiro ano. E é uma matéria tem muito mais tópicos do que isso aí, mas isso é o que a gente vai dar uma olhada essa noite, né? Que a gente começa. Por que conhecer a nova realidade? Aí vamos ver a primeira criação, a natureza tríplice do homem, as árvores da vida e do conhecimento, pecado, tipos de morte, o novo nascimento, a redenção e a nova natureza. Dá para ver que tem é igual um filme, uma história mesmo. Tem um filme parece que uma hora que vai dar tudo errado, né? O cara brigou com a mulher, né? Se for uma comédia romântica, está indo lá pegar um avião para ir para outro planeta, às vezes, e aquela coisa, aí vai atrás, tá, não sei o que, dá tudo certo. Ou quando é filme de super-herói, né? Parece que o vilão triunfou, mas aí tem a reviravolta, né? O plot twist. E é essa história, não é nada inventado, né? Isso aí, a gente viu isso, né, na Bíblia, a gente vê isso na Bíblia. Então vamos começar pelo início. Por que conhecer a nova realidade, né? Por que isso é importante? Porque é só por meio da nossa nova realidade que nós podemos ter comunhão com Deus. A gente vai ver o porquê disso, né? Mas por causa dessa nova realidade é que nós podemos ter a comunhão com Deus de volta, podemos ser filhos de Deus. Eu vou pedir para vocês abrirem lá em João, capítulo 3, por favor. Vamos ler um texto. É do versículo 1 até o 15. Hoje a gente vai ler muito texto bíblico. É bom demais. Essa história é a história de Jesus com Nicodemos, né? Para quem não está familiarizado, Nicodemos era um cara lá que era o mestre da lei de Israel. Ele era o professor do negócio, né? Ele sabia de tudo. E ele vai atrás de Jesus para fazer uma pergunta para ele. Ou seja, reconhecendo que ele era mestre, até maior do que ele mesmo. E ele era uma autoridade de Israel. E aqui, começa no primeiro versículo. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Eu estou lendo aqui a NVI, tá, gente? Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, aqui reconhecendo o dom nele, o mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Essa aqui é uma outra versão. Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos, né, com aquela mente natural, né, que a gente tinha, ele pergunta, né, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Ele era um cara esperto, né? Dá para perceber, né? Ele falou, não dá para voltar, né, para o ventre da mãe, isso aí é impossível. Aí Jesus falou, olha aí, ó. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade. Ou seja, presta atenção. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Aí está falando, né, do Espírito, né, das coisas que a mente não pode entender. Ele está falando do vento, por exemplo. Você sente o vento, você escuta o vento, mas você não está vendo o vento. É isso que ele tá usando dessa forma didática, né, para ver se Nicodemos entende. Ó, o Espírito é isso aí, você não vê, mas ele existe. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Aí ele ainda não entendeu. É Jesus. Ele disse, você é mestre em Israel e não entende essas coisas?
Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei das coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar das coisas celestiais? Ou seja, vocês estão com a mente ainda nas coisas naturais. Não tem como você compreender de coisas espirituais agora. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Ou seja, Moá, né? Eu sei o que eu estou falando. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. A serpente no deserto é um caso quando o povo de Israel estava peregrinando, tinha saído do Egito, estava indo para Canaã, e umas serpentes, umas víboras surgiram e começaram a atacar, a picar o povo, e o povo estava morrendo por causa disso. E Moisés recebeu a instrução de Deus para ele fazer uma serpente de bronze e levantar ela no arraial, e todo mundo fosse picado por aquela víbora, olharia para aquela serpente de bronze e não morreria. E isso já mostrando o que seria o ministério de Jesus Cristo. É o quê? Ele se fazendo pecado. A pessoa ela é picada por uma víbora e ela olha para a víbora, né, da serpente que foi levantada. Ele olha para a causa daquela morte e não morre. É Jesus levando nossos pecados. E a gente olhando para ele na cruz, vendo o motivo da nossa morte, o pecado, pregado. Aí a gente não morre. Então, por isso que ele fala, né? Para que, assim como a víbora foi levantada no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Eu explico isso, gastei um tempinho, porque quando eu li, eu não entendia isso. Aí um dia eu estava numa Bíblia de estudo e ela, graças a Deus, trouxe a luz. Aí tinha um rodapézinho lá embaixo, aí mostrou lá o texto lá no Antigo Testamento. Meu Deus, agora eu entendi. E é demais, como ver que o Antigo Testamento ele realmente aponta para Jesus Cristo. E para que todo aquele que nele crê não tenha a vida eterna. Então, é para isso que a gente precisa conhecer a nova realidade, que é o quê? Que a gente tem vida, que a gente antes estava morto por causa do pecado, olhou para o sacrifício de Jesus Cristo e por causa desse sacrifício a gente tem a vida. A gente não morre, a gente não morrerá. A morte eterna. A gente vai ver o que é a morte eterna aqui, mas a gente não morrerá por causa disso. É por isso que é importante a gente conhecer a nova realidade. Vamos seguindo? Aí vamos falar sobre a primeira criação. Eu não sei se vai... Vamos ver se vai carregar o videozinho aí. A primeira criação, ali em Salmos 33, 6, 9. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes, pelo sopro da sua boca, ele ajunta as águas do mar num só lugar, das profundezas faz reservatórios. Toda a terra tema o Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. E aí esse videozinho mostra dá para a gente ter uma ideia da grandeza de Deus. Ali o planeta Terra, já estamos a 100 mil quilômetros, 1 milhão de quilômetros. Aí as órbitas dos planetas, o Sol ali apareceu, estamos a 100 milhões de quilômetros. E travou, porque é muita grandeza, gente. Mas ele vai afastando, eu não sei se ele vai conseguir carregar tudo, mas ele vai afastando, ele vai mostrando, né? O sistema solar, mostra a nebulosa, mostra a galáxia, a Via Láctea, né? E a galáxia que nós estamos, e ele vai saindo, ele vai mostrando que existem várias outras galáxias e que existe um grande cluster que chama, né? Que é um desenho assim de um monte de coisa que a gente não conhece muito bem, e depois mostra o universo. E depois volta para a Terra. Tá voltando. Está indo, né? Aí depois vai voltar. E ele volta para a Terra e ele adentra no olho daquela moça que estava rindo lá. E ele começa a entrar no microscópio. Aí ele vai entrando, aí ele vê a retina, vê a pupila, aí ele entra num sangue. Aí dentro do sangue ele entra dentro de um glóbulo branco, né, que é a célula de defesa nossa. E dentro do glóbulo branco ele identifica onde é que está o cromossomo. Aí dentro do cromossomo ele identifica o alelo. Dentro do alelo ele entra dentro de um átomo. Dentro do átomo ele começa a
a desfigurar ali, mostrar o que é dentro do átomo, que o átomo tem elétron, tem nêutron, tem próton, dentro do próton tem os quartos. Então, assim, essa é a grandeza de Deus, não é só o que a gente vê. Ela é muito além daquilo que a gente vê. E ele trouxe isso à existência por meio da palavra. A palavra dele. Pensa bem, a palavra dele criou a vida. Então, quem que pode dar a vida? É Jesus, é Deus, né? Por meio de Jesus Cristo. Já deu spoiler aí, mas é Deus. A vida veio dele, né? E ele cria o homem, olha lá. Aí é o universo e agora está voltando. Aquilo que eu narrei ali. A galáxia, as espirais, a nebulosa. Estamos voltando. Por isso que Paulo para no meio de uma carta dele e fala, quão grande. Ele dá uma vislumbrada assim, cara, como Deus é grande. E tudo isso por meio da palavra dele. É o vaso sanguíneo, aí as células do sangue, aí são uma célula branca, um glóbulo branco, o cromossomo, aí uma tripinha do cromossomo, a fibra, e ali é o tamanho, 1 nanômetro, é umas medidas que eu nem conheço, 100 picômetros, nem sei se em português é assim mesmo. Aí ele entrou no átomo, existe um grande vazio até chegar no núcleo. Olha só, o átomo é um negócio vazio com um núcleo pequenininho. Próton, nêutron e os quartos. Isso é a grandeza de Deus. Ele criou. O diabo não criou nada. Ele criou isso aí com a palavra, né? Ele falou, haja luz, haja terra, haja água, haja firmamento, haja. E ageu. E houve. E ele vem e cria o homem, também, por meio da palavra. E o que é interessante, ali é o texto de Gênesis, primeiro capítulo, 26, 27. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem à sua imagem e à sua semelhança, de Deus o criou. Homem e mulher criou. Ou seja, na mesma hora que ele cria o homem, já cria o homem e a mulher. E uma coisa assim, eu estava na aula do Rema e, rapaz, eu entendi, nunca tinha parado para pensar. Gênesis 1, 26, 27. Deus criou o homem. Nesse momento eu achei que Deus criou o homem. Tá. Aí o homem veio do pó da terra e surgiu. Mas não. Ele primeiro criou o homem, quem nós realmente somos, a imagem e semelhança dele, que é um espírito. Nós passamos a existir aí, neste momento. Ele nos criou. E lá na frente, no capítulo 2, é que ele nos forma. Gênesis 2, 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. É bom a gente guardar isso, alma vivente. A gente foi criado, depois a gente foi formado. Existe uma coisa, outra coisa, outra coisa. Quando a Bíblia separa é porque é diferente. Então, se ele criou ali, formou ali, tem coisa diferente ali acontecendo no mesmo lugar. É contra as leis da física mesmo. É mais de uma coisa no mesmo lugar. Aí o homem, para explicar isso, não dá conta ainda não. Então, a partir daí, ele forma o homem, e o homem passa a ser uma criatura, né? Algo físico, material. E essa é a primeira criação. Então, já resolvemos aqui 2 assuntos e vamos agora ver a natureza do homem, a natureza tríplice. Lembra que a gente frisou? Ele cria, aí depois forma, e o homem ele é formado do pó da terra e Deus sopra a vida nele, que ele se torna alma vivente. Então, aí está a natureza do homem, o espírito. Quando a gente foi criado espírito, porque Deus é um espírito. Ele criou a imagem e semelhança dele. E o espírito ele é o contato com o mundo espiritual. A alma, o contato com o mundo intelectual e emocional. E o corpo, o contato com o mundo físico. E o Kenneth Hagin tem uma frase muito boa.
O homem é um espírito, possui uma alma e habita num corpo. Isso é o importante, nós somos um espírito. E isso é a base, é a doutrina básica, digamos, para a gente poder entender o que vai acontecer daqui para frente. A alma é o sentido, emoção e intelecto. É o nosso cérebro, praticamente. Eu botei ali, descarga elétrica, é o neurônio ali funcionando. É só isso. Aí eu fico pensando, né? Rapaz, será que a nossa existência é só isso? É só uma descarga elétrica no neurônio ali? Aí eu estou sentindo, eu estou vendo, eu estou percebendo, eu estou pensando, estou processando aquela informação dentro de uma limitação linguística. Quem estuda, né, pessoal especializado em linguística, estudar em linguística, eles falam, quando você aprende um idioma, você se comunica naquele código, e aquele código ele tem limitação, tem coisa que você não consegue expressar, isso está na palavra de Deus. Né? Nos evangelhos fala, não tem como expressar o que Jesus fez na terra. Paulo fala também, quão grande, né, que Deus amou o mundo de tal maneira, não tem como explicar, por causa do quê? Da limitação linguística. E a gente, dentro da nossa limitação linguística, tentando compreender o mundo, né, o mundo que eu falo é as coisas, perceber as coisas à nossa volta. É só um sinal elétrico. É só isso. Isso é o real, isso é a verdade. Não existe mais nada. É muita fé para acreditar num negócio desse. Né? Mas então, é o contato com a dimensão da mente. Ou seja, né, a Bíblia aqui mostrando que o mundo ele tem 3 dimensões. Né? O homem ele é em 3 dimensões. Essa é uma das dimensões. É a alma que é o contato com as emoções, sentido, intelecto. É o contato com a dimensão da mente. Que quem está estudando aí para Enem, está estudando filosofia e tal, o povo chama isso de metafísica, que é o que é fora do mundo natural aqui. O povo metafísico é o que fala de moral, de ética, dessas coisas assim. Desses filósofos falam de coisas que são além do natural. Então a mente estaria nessa dimensão, né, metafísica, digamos. Aquilo que anima e que vive no mundo natural, ou seja, a alma do homem é a vida natural dele. Né? Por isso que quando Deus forma o homem, ele passa a ser alma vivente. É a vida natural do homem. E Hebreus 4:12, para a gente ver o que a palavra fala sobre isso. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Dividir alma e espírito. Se é alma e espírito, é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se ele se separa, é porque são coisas diferentes. E aqui mostrando, né, que a alma é a palavra delineando a alma. Né? O que é a alma? Né? A gente vê em Tiago falando, né, sobre a importância da gente meditar na palavra, porque ela é capaz de salvar a nossa alma. A gente vai ver mais para frente isso aí, mas a palavra sempre diferenciando alma, espírito e corpo, alma, espírito e corpo. Então formou Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Foi o que a gente acabou de ler. Então, a palavra de novo dividindo alma de espírito. E a segunda dimensão, o corpo, que é o homem exterior, ou seja, é o nosso contato com o mundo natural, com a dimensão natural. Eu encosto nesse vidro, eu percebo que ele está frio. Ou seja, o meu corpo faz um contato com essa dimensão natural, que isso estimula o meu sistema nervoso, e a minha mente interpreta isso como frio. Então, é como se a mente estivesse numa dimensão e ela está recebendo informações de uma outra dimensão. É um negócio meio difícil, às vezes, de engolir, assim, né? Mas pensa, o cérebro ele não enxerga, o cérebro ele não sente, o cérebro está numa cachola ali. Ele está recebendo só um monte de choquinho. E ele está interpretando aquilo como informação. É o que um computador faz também. E os olhos, por exemplo, eles têm um nervo que manda para o cérebro e o cérebro interpreta aquilo como uma imagem. E isso que a gente está vendo, na verdade, é o cérebro que está montando uma matriz de imagem. Né? Ele está montando isso. A gente não está vendo de fato, o cérebro não está vendo, ele está montando por conta de estímulo dos nossos olhos. Mesma coisa os demais sentidos.
Então é o contato com o mundo exterior. Então é onde eu vou sentir frio, vou sentir fome, vai ser os sentimentos ali da carne mesmo, né? Das necessidades básicas, né? Não é nessa dimensão que temos comunhão com Deus. Eu esqueci de falar isso. Na alma também. Não é a dimensão de comunhão com Deus, porque Deus é um espírito, lembra? Ele não está nessa dimensão da alma. Ele não está ali no meio do choquinho. E ele também não está aqui no mundo natural. Ele não é uma matéria. Ele não é uma coisa física. Então não é a dimensão que a gente tem comunhão com Deus. Eu não chego, prazer, Deus, aperta a mão dele, eu sinto ele aqui. Ele não está nessa dimensão, por isso a nossa comunhão não é nessa dimensão. É a porção física do homem, casa aonde habitamos. Se somos um espírito, nós habitamos nesse corpo. Rogo, pois, irmãos, aqui é a Bíblia mostrando também, delineando, né, o corpo. O que é o corpo? Rogo, pois, irmãos, que pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele não fala da alma, ele não fala aqui do espírito. Fala, oferecer o espírito como sacrifício. Não, ele fala do corpo. Mas lá para frente a gente vai ver por que é o corpo. Se der tempo, né, gente? Senão fica para a próxima. Ou assistam a aula, né? Está lá no Alumni. Se não for Alumni, assine e ouça as aulas lá. E o outro texto. Antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de maneira alguma ficar reprovado. Ou seja, ele falando do corpo. Paulo falando, estava subjugando o seu próprio corpo. Ou seja, ele diferenciando o corpo da alma e do espírito. E por fim, da nossa natureza tríplice, o espírito, finalmente. É quem nós realmente somos. A Bíblia fala homem interior, coração, consciência. Nessa dimensão acontece a nossa comunhão com Deus. Isso é importante a gente saber. Que a nossa ligação com Deus, a nossa interação com Deus é pelo Espírito. Não é pelo que eu estou sentindo no corpo, não é pelo que eu penso, que eu acho que Deus é, mas é pelo Espírito. É o contato com a dimensão espiritual. A dimensão espiritual é essa dimensão aqui. É a dimensão de Deus, é a dimensão da palavra, é a dimensão do nosso espírito. Por isso que a fé é isso. A fé, eu gosto de pensar que a fé é tipo uma tecnologia. É a tecnologia mesmo. É você pegar uma coisa de uma dimensão e trazer para essa. Quem gosta de filme de ficção científica, tem um pouco disso, né? Eu vou para uma outra dimensão e trago um negócio, um artefato da outra dimensão, né? Trago um negócio que não existe nessa. A fé é isso. A fé é trazer a existência das coisas que não existem. Porque eu trago lá da outra dimensão, que é a dimensão do Espírito, com o meu braço, da fé. E pego e puxo. Eu estou lá naquela dimensão e trago para essa, que está aqui no natural. Aí o que é no natural que precisa? Aí eu puxo de lá. Por quê? Porque Deus, Ele criou tudo. E Ele está nessa dimensão e Ele já falou. A palavra dEle criou o mundo e a palavra dEle é essa aqui. Ó. E aí o que Ele diz aqui é a verdade. É o suficiente e a gente traz para cá. A gente tem esse acesso, digamos. Paulo fala de abrir a porta do céu e a porta da terra. É isso. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E porque no tocante ao homem interior tem o prazer na lei de Deus. Ou seja, Paulo falando de homem interior e João falando, né, que Deus é espírito. E quem adora a Deus nessa nova natureza, adora em espírito. Não é mais aquela adoração mundana, né, uma religião apenas, que é da alma. É a lógica da mente. A religião mundana é a lógica da mente. Não, ela agora passa a ser uma comunhão com Deus genuína, por meio do Espírito. Agora aí depois a gente vai ver por quê. Por que agora antes não tinha comunhão, agora vai ter a comunhão. E a gente então venceu mais um tópico, natureza tríplice. Vamos falar agora lá do início, lá da criação, de novo. As árvores da vida e do conhecimento. Então a Bíblia fala que Deus fez várias, na criação tinham várias árvores com bons frutos, mas fala de duas árvores específicas, a árvore da vida e a do conhecimento. Gênesis 2:9,
Do solo fez o Senhor brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também fez o Senhor a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos começar. Árvore da vida. O que é essa árvore da vida? Emanava a vida e a natureza de Deus para o homem. Representa uma verdade espiritual, comunhão e harmonia entre homem e Deus. A palavra de Deus que iluminava o homem. Não se trata de um fruto natural. Ou seja, a árvore da vida era justamente essa luz, a palavra dele, né? A vida dele que alimentava o homem, o espírito. O espírito. E a gente vai ver que essa árvore o homem depois não pôde mais usufruir dela. Mas ele mandou alguém depois para ser isso. Aqui já está o spoiler ali, ó. João 1,4. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Nele quem? Eita, nele quem? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Eu quem? Vamos ver quem é isso aí. Eu acho que tem gente que não sabe não, não é? Não, Deus me livre, misericórdia. Todo mundo sabe. E a outra árvore do conhecimento. Essa aí decretava a morte e a separação de Deus. A separação de Deus é a morte. Ao plantar essa árvore, Deus mostra que a adoração e amor somente são legítimos quando se tem a opção de não fazê-los. Ou seja, a adoração e o amor só existe debaixo dessa condição, se for opcional. O porquê dessa árvore está no jardim. E Deus falou para não comer dessa árvore. E o que isso significa? Significa que Deus não queria que o homem tivesse conhecimento? Eu já recebi essa pergunta de alguma pessoa. Não quer dizer então que Deus queria manter a gente na ignorância? Aí a pessoa ainda fez uma referência ao filme Matrix. Deus queria que a gente ficasse na Matrix sem saber que existe. Aí meu Deus do céu. Quanta criatividade, né? Hebreus, aí para a gente explicar isso aí, vamos abrir em Hebreus. Hebreus capítulo 5, verso 12 e 14. Versículos 5, 12 e 14, vamos lá. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando do leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Agora aí. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, a árvore da vida, ela é a luz, ela é a vida. E o homem chegaria, ele através dessa árvore, ele chega ao conhecimento. Não é que Deus não queria que o homem tivesse o conhecimento do bem e do mal, mas esse conhecimento ele chega através da árvore da vida, através de Jesus Cristo, da revelação da palavra de Deus, o Espírito Santo em nós. É isso que Paulo fala aqui, né, que ela é apta para a gente discernir o bem e o mal, sem necessidade de comer desse fruto que causa a morte. É aquela história da cédula verdadeira. Se eu sei qual é a cédula verdadeira, o que for diferente daquilo é a cédula falsa. É simples assim. E agora vamos falar sobre o pecado. É aquela parte, né, do filme que parece que o mauzão está ganhando. É quando ele prende o cara e começa a fazer aquele discurso. Não, porque eu vou dominar o mundo agora. E pá, e não sei o quê. Aí chega a cavalaria depois. É aquela parte do filme que parece que vai dar tudo errado. E o que é o pecado? Fracasso, erro, iniquidade, transgressão, contravenção, falta de lei e justiça, orientado contra Deus. Esse é pesado. Orientado contra Deus. Qual foi a origem do pecado? Foi no homem? Onde que foi a origem do pecado? Foi em quem? Quem?
Raimundo Nonato? Não, não foi o Raimundo Nonato. Lembrei agora. Quem? Não foi o Raimundo Nonato. Isso aí só entendeu essa referência quem tirou o SIC. Foi lá na Receita e tirou o SIC. Aí só alguns que sabem o que é SIC. É o cadastro que antecede ao CPF. Não foi o Raimundo Nonato, gente. Foi... Olha lá. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Né? Aquela linguinha, né? Quem que é esse? Opa, ele é assim? Bonito assim, tal. Tem um lado bom, ele não é tão mal assim, não. Isso é o que o mundo quer passar. Ué, o que aconteceu? Era para ter uma outra imagem aí, gente. Desculpa, eu acho que teve uma falha aí. Era para ter a foto dele de verdade. Mas, enfim, vocês conhecem a história. Eu estou dando pane ali no computador já. Aí, ó. É isso aí. Ele é do mal. O mal é ele, ó. Ele tá, é o momento que ele cai ali, ó, derrubado. Por causa da soberba. É o primeiro pecado que entra no mundo, que surge. É a lei orgânica do pecado, é o Satanás ali. É quando ele cria o pecado e é o Satanás. E ele, com esse pecado, ele vai assediar o homem. E a consequência do pecado na terra, né? Porque ele vai e engana a mulher. O homem, né? Porque fica muito estigma em cima da mulher, mas do homem também. O homem tinha um papel nisso. Ele engana o homem come daquele fruto do conhecimento do bem e do mal e peca. E morre. E o que acontece nesse momento? Né? Qual a consequência do pecado na terra? Né? Aqui na terra. Porque antes a terra era dominada pelo homem, como a gente viu, né? O homem dominava sobre a terra. E a terra era perfeita. O que acontece na terra nesse momento? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Ou seja, ela viu. É a concupiscência da carne. Agradável aos olhos, concupiscência dos olhos. E árvore desejável para dar entendimento, ou seja, soberba da vida, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Aí isso, o que é a consequência disso? 1 João 2,16 diz, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ou seja, o pecado entra no mundo. E o mundo passa a ter só isso. Porque a Bíblia fala, né? Deus, quando criou, ele separa as coisas, né? Que separou a noite do dia, a porção seca da porção molhada. E quando Deus ele separa o que é santo, o que sobra, o resíduo, é o pecado. E esse pecado ele toma conta do mundo a partir desse momento, porque o homem detinha o domínio e o pecado, através do homem, entra no mundo. E isso aí é a descrição do pecado, né? A concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. E ali, ó, o mundo inteiro jaz no maligno. Em 1 João diz. E em João fala, no mundo passais por aflições. Você viu que tem uns 3 pontinhos ali, porque a gente vai ver, na verdade, não é só má notícia, não. Isso aí era antes de Jesus. Depois de Cristo, por isso que o calendário é dividido depois de Cristo, porque é um negócio sério. Depois de Cristo muda tudo. Mas essa é a consequência do pecado na terra. A consequência do pecado na vida humana: condenação, maldição e morte. A condenação, Romanos 5,18 a gente fala, porque assim, Paulo ensina, né? Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Por causa do pecado de Adão, veio a condenação sobre todos. E a maldição também, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos não ouça. Isso é antes de Cristo, tá, gente? Isso aí já está resolvido, né? Mas a gente está falando daquela época. Morte, porque o salário do pecado é a morte, então a morte entrou. A gente vai ver na frente aí o que é essa morte. Ó. Morte espiritual. Trata-se da... Toda morte
ela representa uma separação, ela é consequência de uma separação. A morte espiritual é a separação do homem de Deus. A partir do momento que o homem peca, ele não tem mais como estar na presença de Deus. Deus, ele não habita onde há pecado. Então, o homem é separado de Deus, ele morre espiritualmente, ou seja, o espírito dele fica vegetando, né? Fica ali incubado, digamos. Porque a sua palavra é a fonte de vida. Deus, a palavra de Deus é a fonte de vida, como a gente viu. Então, como o homem já não está mais com Deus, não existe uma fonte de vida. Então, o homem está morto. E a morte espiritual é ter a natureza caída de Satanás. Isso também é pesado. Ter a natureza caída de Satanás. De Satanás, dá para transformar em satânico, né? De Satanás é uma locução adjetiva do adjetivo satânico. É isso. Então, é ter a natureza satânica. Olha só como é que isso aí é bem pesado, né? O pecado do salário é a morte. Morte física, outra separação, é quando acontece a separação do corpo do espírito, é a decomposição desse corpo. A consequência, e essa morte é uma consequência da morte espiritual. E onde está na Bíblia isso? Tiago 2,26. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também é a fé. Assim é a fé sem obras, também é morta. E a morte eterna, que essa é a mais séria, né? É a segunda morte. Trata-se da separação definitiva de Deus. Ou seja, para sempre separado de Deus. Se Deus é bom, se Deus é a fonte de toda virtude, tudo que é bom, separado de Deus, ou seja, lá do outro lado do muro, é só coisa ruim mesmo. Condenação eterna, porque o Espírito é eterno. Então, é uma condenação para sempre. Apocalipse 20, 14, 15. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Eu, quando era criança, essas coisas me davam medo, né? Aí a professora ensinava, eu ficava com medo do inferno. Aí hoje, graças a Deus, chegou a revelação, né? Que eu sou filho de Deus não é por causa do medo do inferno, é o amor dele que me atraiu. Hoje é a alegria de ser filho, parte da família. Não é o medo do que está lá fora de casa que me faz ficar dentro de casa, mas é a felicidade de fazer parte daquela família. É isso. Então, já vencemos ali outros tópicos, pecado, tipo de morte, e agora vamos para a boa notícia, que não é a TechPix. Outra referência velha. O novo nascimento, graças a Deus. O homem precisa nascer de novo. João 3, do 3 ao 7, fala sobre isso. A gente está um pouquinho apertado, aí peço para os irmãos para anotarem e confirmarem em casa ou daí a pouco. Está certo aí, qualquer coisa vem falar comigo. Mas está certo, tirou lá da apostila do Remo. Renascido do espírito humano. É o renascimento do espírito humano. Ou seja, o homem, Jesus fala que é necessário nascer de novo. Né? Ele fala isso para Nicodemos. A gente leu, na verdade, esse texto, que é Jesus conversando com Nicodemos, agora que eu lembrei. Aí ele fala, é necessário que o homem nasça de novo. Não o nascimento natural, mas o nascimento do Espírito. Efésios 2, do 1 ao 6. A gente volta a ter acesso à árvore da vida. Esse nós vamos abrir, que esse é chave. Efésios 2, do 1 ao 6. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e do príncipe do poder do ar. O Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Lembra que a gente viu? Isso é uma consequência do pecado. Que aí ele invade o mundo. E a gente está vivendo debaixo dessa influência, dessa força, né? Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Natureza satânica. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. A ira de Deus, o povo acha que Deus fica nervoso, né? Eu pensava isso.
Deus ficou nervoso. Pá, soltou um meteoro na terra, um dilúvio. Né? Agora vocês vão ver a mão de Deus pesando. Na ira de Deus é a justa recompensa. Se a pessoa ela é pecadora, qual que é a recompensa disso? É uma condenação eterna, porque ela não pode estar junto com Deus, porque o pecado ainda está nela. Mas Jesus tirou o pecado. Quando a gente recebe a Jesus Cristo, crê com o coração, calma, a gente vai chegar lá, mas você já conhece. Vamos continuar. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, quando a gente ainda é da natureza do demônio mesmo. E Ele deu. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça. A gente pode parar por aqui. Então, o novo nascimento é isso. Jesus Cristo é o plano, porque Deus amou o mundo de tal maneira que mandou Jesus Cristo, para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha vida eterna. Então é fé, é pela fé. E é de graça. É pela fé. Lembra a fé, que é o bracinho que traz a existência? É crer que isso é a verdade, porque Deus está falando, e Ele criou o universo com a sua palavra, e Ele está falando. A salvação é desse jeito. A gente crê. E pronto, a salvação é nossa agora. E a gente agora usufruiu do novo nascimento. Mas assim, e o processo, né? Vamos falar agora de forma prática. A palavra fala, né, de algo prático. Como renascer? Já antecipei. Efésios 2, 8, 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. O dom é dado, é uma dádiva. Não por obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, a salvação é pela fé. Crer com o coração, e Romanos 10, 9 e 10 fala, crendo e confessando com a boca. Crie no coração e confessei com a boca, Jesus Cristo. Crie que Ele é o Senhor, Salvador, Redentor. Crie e declarei com a boca. Acabou, é isso aí. Renasci. Acabou. Simples assim, não é difícil não. Por isso que Filipe pregou Cristo para o eunuco. A Bíblia fala, e ele foi lá e pregou, não para o eunuco, desculpa, ele depois que saiu lá da situação com o eunuco, ele foi continuar a pregar. E pregou o quê? Cristo. Isso aqui, ó. Ó, é isso. Ele já fez isso aí, você estava nessa situação, agora existe uma saída para você. E essa é a saída, basta fazer isso. Pronto, e o eunuco até ficou assim, e o que me impede então de batizar? Nada, bora lá. Batizou o eunuco também, naquele mesmo momento. Então Deus não... Você imagina o seguinte, né? Quem é pai vai botar dificuldade para o filho ter acesso à coisa mais importante da vida dele? Eu imagino que para um filho a coisa mais importante para um filho é o relacionamento com seu pai, com seus pais. É o mais importante. E o resto ele vem agregado nisso. Deus quer ter uma comunhão. Por isso que Ele deu Jesus. Ele não quer botar dificuldade. Da mesma forma que o pai terreno, que Mateus fala, né? São maus, mas desejam boas coisas para os seus filhos. Quanto mais o Pai Celestial. Então Ele não vai botar dificuldade. É simples assim. Basta crer com o coração, declarar com a boca. Pá, nova criatura já está indo para o céu. A partir daquele segundo. E qual a consequência disso? Agora a gente falou de consequência do pecado, mas agora a gente vai falar da consequência do novo nascimento. A consequência imediata, como já adiantei, é a redenção. Redenção. Do francês, estou brincando. O mesmo que resgate, tornar a comprar por determinado preço, livrar alguém da servidão, trazer de volta algo que havia sido perdido ou usurpado, remissão de pecados, pagar o preço em lugar de outro, substituir. Colossenses 1, do 3 ao 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos redenção e a remissão dos pecados. Remir, lá em cima.
Ó, tem um laserzinho aqui. Ó. Remir, adquirir de novo, tirar do poder alheio, livrar da pena, perdão. A gente foi livre da pena do pecado. E a pena do pecado é o quê? Separação de Deus, a separação eterna. Pois também, ali embaixo, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados e os justos pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Conduzir a Deus é a gente voltar a ter comunhão, voltar a estar na presença de Deus, porque estamos sem pecado. Então ele está falando aqui, Cristo morreu para conduzir-vos a Deus, ou seja, livre acesso agora, porque você não tem mais pecado. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Jesus, isso ele está falando. Foi morto na carne, vivificado no Espírito. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens, é o Hebreus 9, 11 a 12. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes ou de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. O sacrifício era anual na lei. Jesus Cristo fez um único perfeito sacrifício e, redenção eterna. Acabou. Foi o perfeito sacrifício. Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não é mais pecador, não tem mais pecado. Mas lembre-se, Romanos 6. Quer dizer que eu vou continuar pecando para que a graça aumente? Porque aonde já voltou a injustiça, superabundou a graça. Quer dizer, aí Romanos 6, ele, calma lá, gente. Quer dizer que a gente vai continuar pecando? Não. Você não é nova criatura, pelo amor de Deus. A nova criatura não é pecadora. O pecado não faz mais parte da sua natureza. Você não é mais escravo do pecado. Você foi liberto. Então, ele fala, viva como? Viva como? Você não precisa mais pecar. E outra coisa que o novo nascimento trouxe foi uma nova natureza. Isso para a gente encerrar. O que é essa nova natureza? Nossa, somos isso. Temos isso, né? Amor, fé. Somos reis e sacerdotes. E somos redimidos da miséria, da doença e da morte. Para cada um desse tópico, tem uma palavra, uma verdade. Lembra da palavra que criou o universo? Ela está falando isso daqui da gente. Agora, como nova natureza. Amar é conhecer a Deus. O amor é a natureza dos nascidos de novo. Amar é um mandamento. O amor já foi derramado. Amar é buscar o que é bom para o próximo. Fruto do Espírito recriado, né? Ali o texto de Gálatas fala do fruto do Espírito. A fé também faz parte da nossa natureza. Se não, como é que a gente foi recriado? Se a salvação é pela fé. Se o maior milagre que poderia acontecer, que é a nossa redenção, que é a nossa ressurreição do Espírito, foi por meio da fé, o que mais é impossível? Então a fé faz parte de nós, ela tem que fazer parte de nós. Se a gente acha que não tem fé, é mesmo que dizer que a gente não recebeu a salvação porque ela é pela fé. Por isso que a Bíblia fala, né, o justo viverá pela fé. Ele viverá pela fé porque ele crê que foi salvo e recebeu a vida e a luz. É isso. Ele viverá pela fé, porque ele creu, recebeu Jesus, e Jesus é luz e vida. Por isso ele vive pela fé. E também vai viver a fé como um estilo de vida, né, também. Como vem a fé? Romanos 10, 17, isso, eu acho que a maioria sabe de cor, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, que criou o céu e a terra. Então, a fé vem dessa forma. A base da vida do justo, né? O justo viverá pela fé. Gálatas 3:11. E como agradar a Deus? Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é do coração. Marcos 11:23. Esse aí não precisa nem citar. Somos reis. Romanos 5:17. Esse eu quero abrir, por favor. Vai ser rapidinho. Romanos 5:17. E Jesus disse,
Isso que é João. Jesus disse em Romanos, como é que pode? 5,17. Vamos lá. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e da dádiva da justiça reinarão em vida, por meio de um único homem, Jesus Cristo. Você recebeu, você creu e recebeu a graça e a dádiva da justiça? Então você reinará em vida. Pronto, acabou. É o que está escrito. Como reis temos autoridade. Lucas e Marcos, falam sobre isso. Eis que Deus autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, para expulsar demônio e tudo isso aí. Outorgado o nome de Jesus Cristo, a autoridade do nome de Jesus Cristo para nós. Sacerdotes. Por que a gente foi feito sacerdote? Porque a gente é adorador. João 4, 23, 24 fala sobre isso, que a gente o adora em espírito e em verdade. E a adoração é o papel do sacerdote. E oferecemos sacrifícios, 1 Pedro 2, 5 e Hebreus 13, 15 a 16. Vou convidar os irmãos para lerem esse texto mais tarde, a gente não vai abrir agora. Redimidos da miséria, da doença e da morte. Isso aqui o Reiga tem um livro sobre isso. A maldição, onde é que está o rol da maldição lá? Onde foi estabelecida a maldição? Deuteronômios 28, do 15 ao 61. Rapaz, destrincha tudo. Eu dei a lei, é Deus falando, eu dei a lei, e quem deixar de cumprir um tiozinho dessa lei, o que vai te acontecer. E doença, miséria, morte, é só coisa ruim. Aí Jesus veio e cumpriu a lei, definitivamente. Então a gente foi redimido da miséria, da doença e da morte. Remissão da maldição, onde é que está isso? Gálatas. Prosperidade, 2 Coríntios, Filipenses, fala que ele nos abençoou da sua abundante, ele tem a abundância e ele compartilha dessa abundância conosco. Cura, Isaías 53, 4, 5, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Deus se agradou em moê-lo, para que a redenção chegasse até nós, a cura fosse nossa. E vida, 2 Timóteo 2, 1 e 10. Esse eu vou abrir, por favor. 2 Timóteo. 1:10. Aqui, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador, Jesus Cristo, ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Ou seja, ele nos trouxe vida, e vida em abundância, que a palavra fala. Justamente, ele, como foi falado, ele veio ser aquela árvore da vida para nós, luz e vida, para que hoje a gente possa usufruir da comunhão com Deus, reinar em vida, e essa é a nossa... Cristo em nós, a esperança da glória. Ou seja, vai chegar o fim dos tempos e a gente vai estar morando com Ele na Nova Jerusalém, a cidade celestial, que tem tudo aquilo, ruas de ouro, porta de pérola, e Deus vai habitar no meio dela e não haverá mais noite nem dia, porque a glória de Deus ilumina a cidade. É aquele videozinho, dá para imaginar? Não dá para imaginar um negócio desse, mas vai ser bom, isso eu tenho certeza. E é isso, meus irmãos. Eu creio que vocês foram abençoados, porque é a palavra de Deus, não foi da mente humana, ideia, filosofia, ideologia ou qualquer coisa. Foi a palavra de Deus. Eu tenho certeza que vocês foram abençoados nessa noite. Amém? Vocês estão no melhor lugar para receber de Deus.